Nesta aula, nós vamos fazer o procedimento completo, então. Primeiro, nós vamos começar aqui pelo contorno. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, bem de pertinho, como vocês têm que executar essa técnica da maneira correta, tá? E pra gente fazer essa técnica, a gente vai precisar aqui de um anel descartável, sempre, gente. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Descartável, tá? Não pode ser reutilizado. Bato sempre nessa tecla para vocês não esquecerem, tá? Tudo que vai ser utilizado no procedimento é descartável. Então, está aqui o meu anel, mas pode ser um batoque. O que vocês tiverem aí, né, para colocar o pigmento, não tem problema. Não precisa ser um anel igualzinho esse, senão não vai funcionar. Vai, tá? É só usar o que vocês têm aí. Bom, gente, as cores que nós vamos utilizar aqui vai ser a marca, né, da RB Colors. Andréia, eu só vou ter esse resultado se eu usar esta marca? Não, gente, vocês podem utilizar outras marcas de pigmento que vocês já utilizam aí, que vocês já estão acostumadas, ou se vocês preferirem, claro, vocês podem adquirir RB Colors, que é uma marca muito boa também. Todas as marcas que nós utilizamos aqui no curso são marcas que eu utilizo no meu dia a dia, então eu tô mostrando para vocês. Então, para esse procedimento, eu escolhi esse, mas eu poderia fazer com outro sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar o vermelho insano e vou usar também o rubi, em maior proporção o insano e menor proporção o rubi. Então, nós vamos usar 5 do insano para 2 do rubi, porque o rubi é um pigmento bem vermelho, bem escuro, tá? Então, eu não quero exagerar nesse vermelho que nós vamos utilizar aqui na boca dela. Mas eu quero misturar para vocês verem que coisa linda que vai ficar. Vamos lá. Pigmento, o que eu preciso fazer? Eu preciso agitar muito esse pigmento, tá? Não posso utilizar sem agitar. Senão, vocês vão correr o risco de machucar a boca da cliente e não ver cor subir. Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. De jeito nenhum, porque vocês estão usando só os veículos da tinta, tá? Então, vamos lá. Feito isso, eu vou abrir aqui, ó, gente, para encapar o seu pigmento, você precisa fazer o quê? Você precisa encapar até a tampa, tá? Você vem encapando até a tampa e na hora de abrir, depois que você agitou, você vai cortar esse plástico filme, ó. Você vira, ó, já cortou, tá protegido, minha mão não vai entrar em contato aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 5 do insano, ó. 2, 3, 4, 5. Para 2 do rubi. Gente, é um vermelho bem bonito que vai ficar, hein? 2 do rubi. Ah, André, e se eu quisesse um vermelho mais puxado pro rosado nessa boca, mesmo um efeito batom? Aí, gente, vocês poderiam usar, em vez do rubi, um pigmento rosado, né? Com fundo rosa, tá? Em vez de fundo vermelho. Vamos lá. Ó. 1, 2, certo? Feito isso, fechou. A intenção é que você não precise mais mexer nessa tinta. Mas caso você precise, ela já está protegida ali também, sem problema nenhum. Agora eu vou mexer aqui, ó, bem pra misturar essas duas cores. Senão vai ter pontos que eu vou trabalhar com uma cor e vai ter outros pontos que eu vou trabalhar com outra cor. Então, corremos o risco de manchar. Eu usei esse tom rubi, que é um tom bem escuro, junto com o insano, que o insano é um pigmento muito aquecido, ele tem muito laranja nele, então não tem problema nenhum, não preciso nem colocar laranja aqui para fazer essa técnica, tá? E a boca dela é extremamente branca, né, gente? Bem receptiva.
Bom, agora sim nós vamos começar o contorno, tá? O contorno nós já estamos aqui com o nosso dermógrafo preparado, a nossa tinta também já está preparada, o anestésico já foi removido e nós vamos começar aqui a técnica. Bom, pessoal, vamos começar aqui, nós precisamos usar os 2 dedos aqui pra gente puxar, né, que é o dedo indicador e o polegar, tá? E esse dedinho mindinho aqui em cima, ó, a gente usa pra apoiar a nossa mão. Tá? Pra gente não ficar trabalhando com a mão no alto, assim, senão não tenho controle do meu contorno aqui, certo? Então, vamos lá. Movimento de arraste curto. Nós vamos colocar aqui no lábio da cliente e não tira mais, você só vem fazendo arraste, certo? Então, vamos lá, ó. Ó, bem curto, bem em cima da sua marcação, ó. Sem pesar a mão, para não ficar um contorno marcadão, tá? Nós queremos assim, bem leve, bem leve. Ó. Treine muito isso na pele sintética antes de ir para sua modelo. Certo? Então, gente, ó, continuando aqui, a gente vai até o arco do cupido, ó. Devagarzinho, sem pressa, tá? Ó, para fazer algo bem legal. Lembra que as clientes amam essa parte aqui? Então, a gente tem que caprichar aqui, tá? Ó. Eu venho, ó. Sem pesar a mão, gente, por favor. Tá? Um lábio clarinho desse aqui pra manchar é tão fácil. Ó. Então, sempre, pra continuar aqui, eu sempre venho da onde eu parei, ó, entro novamente com calma, ó, sem pesar a mão, pra não ficar bolinhas de cor aqui no lábio da sua cliente, tá? Ó. André, e se depois que eu fizer isso daqui, ficar falhado alguns pontos, eu posso passar de novo? Pode, gente. Não tem problema, tá? Trabalhe bem no limite aqui. Acabou? Agora nós vamos para a parte de baixo. Bom, gente, vamos começar aqui a parte de baixo, lembrando de não cruzar aqui, tá? Não encostar em cima com embaixo. Eu começo aqui, ó, no limite da parte de baixo da minha cliente, ó. Venho caminhando, tá? Ó. Então, arraste, gente, curto, ó. Bom, gente, toda vez que eu volto, lembrando, ó, eu começo aqui onde eu parei e venho entrando com calma, sem pesar a mão. Ó. Tá vendo que é bem em cima da marcação, gente, ó? Pessoal, foca bem, tá? Na qualidade disso aqui, tá? Porque é isso aqui, ó, que vai determinar se se a sua micropigmentação ela vai ficar bonita. Se você pesar muito a mão nisso aqui, para vocês igualarem cor, vocês vão ter que judiar muito da cliente. Não é peso de mão, tá, gente? É pressão. Cuidado, cuidado com o peso exagerado, para ele não estragar o seu trabalho. Eu prefiro que fique quase que não pega do que fique exagerado. Menos é mais, lembra que eu falei? Depois que pegou muito, aí, gente, fica complicado para vocês conseguirem igualar, tá? Ó. Ângulo 90 graus. Um detalhe, dica muito importante. Essa é para vocês anotarem, para jamais vocês esquecerem. O dermógrafo ele tem que estar 90 graus. Se eu fizer isso aqui, ó, eu corro o risco de migração de cor nessa região do contorno. Então, não façam isso, tá? Sempre em pezinho. Se eu deitar, fica aquele efeito de batom borrado, mesmo que na hora não pareça, tá bom? Então, anotem isso para vocês não perderem. Ó. Um arraste bem curtinho.
Bom, gente, esse foi o nosso contorno labial. Foquem bastante em fazer ele com muita qualidade. Não pesem a mão, não repassem. É muito importante que você não fique repassando muito o contorno. Por quê, gente? Porque às vezes demora um pouco para subir a cor. E você vai lá e repassa. A cor que já ia subir antes sobe, mas a cor que você colocou fica um contorno extremamente grosseiro. Então, não fiquem repassando. Passa apenas uma vez. Se ficar tão clarinho a ponto de você, do ângulo que você está trabalhando, você conseguir enxergar o contorno, já tá bom. Não precisa focar em deixar ele bem escuro, tá bom? Agora, nós vamos limpar e ver como que ficou esse contorno. Então, vamos lá, ó. Notem que tem cor aqui, mas tá bem clarinho, gente. É isso que a gente precisa, tá? Ó. Onde a gente começa primeiro, sempre a cor começa a subir mais, ó. Então, eu espero, eu não venho aqui com ansiedade passar novamente, tá? Ó, tá ótimo, perfeito, exatamente o que a gente precisa para essa técnica. Olha que coisa linda, ficou linda essa boca, hein? Antes da gente terminar. Bom, gente, agora que a gente já tem o contorno, já tem a marcação de onde eu preciso trabalhar, agora sim nós vamos começar a aplicar a técnica. E se for necessário, você pode reaplicar um pouquinho do anestésico, não tem problema nenhum. Eu procuro deixar assim, quando realmente precisa, quando a cliente está sentindo dor, aí eu vou e coloco. Senão, eu vou fazendo até que a cliente me peça, tá bom? Então, façam assim também, que o resultado vai ficar muito melhor. Agora, vamos aplicar a técnica. Eu quero mostrar para vocês aqui, gente, a qualidade desse contorno. Olha isso, é exatamente isso que eu preciso que vocês façam. Não pese a mão. Isso aqui é isso que vai dar o resultado final do seu trabalho. Então, uma vez que você pesou demais e pigmentou demais, o que que acontece? Não tem mais jeito, aí teria que remover com laser, essas coisas. Então, tomem cuidado, trabalhe menos é mais sempre, treine muito na pele sintética antes de ir para sua modelo. Ó, o movimento que nós vamos utilizar aqui é um movimento de arraste. O movimento de arraste é aquele que a gente não tira da pele, tá? Então, eu vou descer até aqui embaixo, vou voltar, certo? Neste quadrante. Aí, depois eu venho cruzando para realmente ter cor. Então, cuidado para não pesar muito a mão também, tá? Ó, vamos lá. Eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e vou descendo, ó. Venho até aqui embaixo. Volto. E agora eu vou cruzar como se fosse uma hashtag, ó. Uma vez só, gente, ó, uma passada só, acabou. Vai pro lado. Vamos limpar aqui pra ver como que tá, ó. Já subiu cor aqui pra mim. Não preciso mais que isso. Agora o próximo quadradinho aqui, ó. Vamos lá, tá lá embaixo. Ó. Eu volto, ó, fazendo essa mesma passada sem tirar da pele, não é pêndulo, tá? E depois eu cruzo aqui, ó. Cuidado, gente, perto do contorno, tá? Pra vocês não passarem muito no contorno e marcar. Então, eu vou caminhando aqui ainda, tá? Lembrando que demora um pouquinho pra subir cor. Ó. Eu não posso fazer bem quadradinho, senão fica manchado o lábio. Então, eu tenho que ir meio que pegando um pouquinho mais do anterior, tá? Ó. Ó. Essa cor vai ficar maravilhosa, gente. Então, agora o próximo quadrante aqui. Ó, perto aqui do contorno, eu tomo cuidado para não pesar a mão e venho, ó. Ó o barulhinho. Subi, agora eu vou cruzar.
caminho novamente. André, e se for necessário voltar mais uma vez em certos pontos que eu achar que precisa, né? Que eu tô achando que tá muito claro. Você pode, tá? Sem problema nenhum. Ó. Eu venho até aqui e subo. Depois eu vou cruzar. E entra um pouquinho no anterior, sempre, tá? Pra não ficar manchado. O lábio claro pra manchar é facinho, então eu tenho que vir seguindo e caminhando. Só pra vocês entenderem, eu baixei um pouquinho a agulha, tá? Eu achei que tava um pouquinho alta, eu baixei um pouquinho mais. Ó. Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando, isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não, são conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizadas do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Vem comigo para o Go Lips P1000 Compress. Então, eu baixei aqui para mais ou menos 1 milímetro, tá? Ó. Fazendo. E vamos lá. Agora nós vamos cruzar, né? Entra um pouquinho no anterior, ó. Sempre, tá? Prestem bem atenção nisso. E cuidado com o contorno. Ó. A gente já vai caminhando. A hora que esse vermelho subir, gente, ele sobe de uma vez só, tá? Então, cuidado também com isso. Às vezes você fica querendo ver cor. Ah, eu coloquei um vermelho bem escuro. Por que não tá ficando escuro? Calma, gente. Calma, que senão vocês vão se perder aí na técnica. Então, ó. Aqui com a mão mais leve, daqui em diante a gente coloca um pouquinho mais de pressão, ó. Volto. Posso limpar e cruzar ou eu posso já cruzar, não tem problema, tá? Se a boca da cliente não estiver sangrando muito. Se a boca da cliente estiver sangrando demais, gente, limpa sempre pra vocês verem se não tá pigmentando sangue, tá? Se pigmentar muito sangue, corre o risco de manchar a boca da cliente também. Então, não pode pigmentar muito sangue, tá? Então, vamos lá. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem os acabamentos próximos do contorno. Então, agora nós vamos caminhando, ó. Vou até lá embaixo, volto numa única passada, e depois eu cruzo, ó. Ó. Então, gente, ó, detalhes importantes que vocês têm que saber são esses, tá? Pra vocês tomarem cuidado com o peso da mão no contorno, na hora de aplicar a técnica, não pigmentar sangue, tá? Pra você tiver mais segurança, gente, ó, vai limpando, tá? Vai limpando. Eu tenho costume já de ir fazendo direto. Mas, se você quiser, você pode ir limpando. Ó. Com o tempo de experiência, você vai entendendo o que você pode fazer, o que não pode, né? Mas, qualquer dúvida que você tenha, lembre do menos é mais também na prática, né? Ah, eu acho que é melhor eu começar
fazendo o contorno ali bem devagarzinho, com calma, e limpando os pedacinhos que eu tô fazendo pra ver se tá pigmentando mesmo. Não tem problema, gente. É o modo de vocês trabalharem, tá? Então, cada um trabalha de uma maneira. Ó, venho cruzando, ó. Certo? Ó. Pressão um pouquinho mais na mão do que no caso de uma revitalização, né? A gente precisa pesar um pouquinho mais. Não é pesar de colocar força, tá? A gente fala em peso de mão, a gente fala em pressão da mão. Então, uma revitalização seria mais leve e o batom um pouquinho mais pressionado, tá? E com mais passadas, claro. Ó, eu venho aqui, vou até aqui embaixo, volto. E aí, eu venho cruzando, ó. Muito cuidado com esse cantinho, né? Que esse cantinho aqui é o cidadão da cor. Você tem que tomar cuidado que ele pega, que é uma beleza. Ó, então, vim, fiz a técnica. Volto. E cruzo. Venho até o finalzinho aqui, ó. Tá? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu sou muito ansiosa, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer o acabamento próximo aos contornos, tá? Porque quando a gente estica, ó, eu consigo ver aonde eu pigmentei e onde tá o contorno, um branquinho entre eles. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Bom, pra fazer esse acabamento aqui, gente, a gente vai usar o movimento de pêndulo, tá, ó? Pra não marcar. Então, eu venho aqui, ó, onde tem essas partinhas branquinhas e façam o movimento de pêndulo aqui, ó. Eu vou ter cor aqui também, sem marcar muito, tá? Ó, e aí eu vou jogando pra dentro do lábio, ó. Eu limpo, vejo se tá tudo bem, e se tiver, o que a gente faz? A gente continua fazendo outros pontos, tá? Ó. Notem que já sumiu aquela diferença, ó. Espere um pouquinho também subir a cor, tá? Então, vai, eu vou dar mais uma passadinha, ó. E já vou caminhar, porque senão eu fico aqui e não vejo, né? Não noto muita diferença, e daí o que que acontece? A cor sobe tudo, a hora que você vê tá um contorno marcado. Então, ó, sempre jogando pra dentro do lábio, ó, o pêndulo jogado, ó. Ó. Agora eu já vou caminhar, certo? Vamos começar aqui a parte de baixo, então eu já finalizei, né, a parte de cima, já fui fazendo o acabamento, tá? Já fiz a maneira que eu ensinei pra vocês, eu fiz em toda a parte de cima, só próximo do contorno, tá? A única coisa que eu fiz. Então, vamos lá, ó. Antes da gente finalizar, às vezes, a parte de baixo, gente, a gente já começa a ver a cor subir da parte de cima, porque a gente fez primeiro. Isso acontece também com quem faz sobrancelhas. Às vezes, a pessoa faz a primeira sobrancelha, né? E quando vai fazer a segunda, começa a ver, nossa, uma ficou diferente da outra, porque a segunda você fez por último. Então, acaba ficando diferente por causa disso, tá? Ó. Notem sempre o barulhinho da agulha, gente, pra vocês terem certeza de que realmente está pigmentando, tá? Ó. Agora, caminha aqui. E vai andando, ó. E depois vem cruzando. E pega um pouquinho do outro quadrante. Ó. Vem até perto do contorno aqui, gente, ó. Eu sempre falo pra vocês, né, pras nossas alunas, pra fazerem o quê, gente? Pra vocês prestarem bem atenção no que eu estou falando, tá?
porque é natural que quando a gente está assistindo alguma coisa, a gente não presta atenção no áudio. E muitas coisas eu estou falando para vocês fazerem, tá? Então, prestem bastante atenção no áudio do que eu tô falando, tá? Porque tem muita dica que eu falo e vocês não vão entender se vocês só prestarem atenção na imagem. Vamos caminhando aqui. Uma das coisas que eu falei de extrema importância aqui nesse vídeo, gente, presta atenção, bastante atenção, é o quê? Que eu diminuí a altura da minha agulha, tá? É de extrema importância para vocês entenderem. Eu comecei com 1,5 e estou fazendo a técnica aqui no lábio dela, que eu percebi que é uma pele um pouco mais fina, né? E tá até um pouquinho ressecada, se for ver. Então, eu percebi que ia sangrar muito se eu deixasse 1,5. Então, o que eu fiz? Eu diminuí para ter mais segurança no que eu tô fazendo ainda, tá? Vocês podem fazer isso também. Não tem problema. Andréia, percebi que para mim a técnica funciona mais se eu deixar a agulha em 1 milímetro. Pode deixar, gente, tá? Quem tem que estar fazendo bem, quem tem que estar bem para pigmentar é vocês. Vocês têm que estar confortáveis, tá? Agora, para o contorno, eu indico que seja 1,5 mesmo, porque senão você não consegue enxergar a agulha. Aí, o que acontece? Vocês se perdem ou mancham demais, tá? Porque, ó, como eu tô trabalhando com a agulha mais baixa, automaticamente sai mais tinta, tá vendo? Então, se eu tô fazendo um contorno, eu corro o risco de descer muita tinta e eu perder toda a minha marcação. Então, não é legal, tá? Ó, estou usando o Fresh aqui em todo o lábio. O Fresh é o deslizante da Haute, tá? Eu estou utilizando em todo o lábio dela. Então, a gente vem fazendo a técnica, ó. Vai até pertinho aqui, ó, da mucosa dela mesmo, que é aqui onde é mais úmido. Não precisa pigmentar essa parte, gente, que às vezes dá diferença de cor também, tá? Percebeu que chegou perto do local mais úmido aqui, volta. Volta e cruza. Ó. A gente vai sempre caminhando, tá? Ó, não deixo de passar. Não é anestésico que eu tô aplicando aqui, tá? É o Fresh. Ó, anestésico só mesmo quando necessita. Ó. Não tô tirando da pele da cliente, é arraste, tá? Ó, isso aqui é arraste, ó. Coloquei e não tô tirando, ó. Certo? Essa parte de baixo da cliente tá sangrando um pouquinho mais por causa desse ressecamento que eu falei pra vocês, tá? Por isso que não é muito bom trabalhar com a cliente com a pele, com o lábio muito ressecado. Nesse caso aqui tá levemente ressecado e nós já estamos sentindo um sangramento maior. Você já imaginou se estivesse muito ressecada? Ia machucar mais ainda, tá? Então, ó. Técnica. Vamos lá, baixei, pressionei, ó. Gente, eu tô sentindo o lábio dela vibrar, é isso que eu preciso sentir, tá? Pra saber se a técnica tá correta, ó. Ó, entre esse dedo e esse, ó, esticando, eu sinto a vibração, ó. Ó, eu sinto nos 2 dedos. Eu sinto tanto nesse quanto nesse. Se eu não estiver sentindo nada, ó, não tá pigmentando. Além do barulhinho aqui que eu já falei pra vocês, né? Ó. Outra coisa, uma dica importante que eu vou dar pra vocês. Gente, não fique melecando a boca da cliente de pigmento e tirando foto pra dizer que o vermelho é lindo, maravilhoso, não, tá? Porque o que vale mesmo é o que tá aqui, ó, implantado na pele da cliente, ó, dentro da pele, ó. O que tá fora, externo, não vai pegar nada. Então, cuidado com essas fotos que tiram aí, colocam nas redes sociais cheio de tinta por cima. Além de não ficar bonito para foto, ainda é enganação da cliente, né? Então, vamos lá. Você vai enganar sua cliente para vender um procedimento que você não vai conseguir entregar. Aí a sua cliente chega e fala para você, eu quero esse vermelho exatamente do jeito que você postou. O que você faz?
né? Então, tomem cuidado. Agora eu vou mostrar de novo pra vocês o acabamento aqui, tá, gente? Ó, então a parte de cima eu fiz todo o acabamento. E agora na parte de baixo eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como vocês fariam esse acabamento. Então vamos lá, mais uma vez, nós estamos vendo certinho, ó, o contorno onde eu já pigmentei e o meio branquinho, certo? Então nós vamos fazer pêndulo aqui, ó. Sem pesar a mão, trazendo pra dentro da boca, ó. Sempre pra dentro dos lábios, ó. Cuidado pra não sair, tá? E acabar pigmentando, ó. Esse acabamento nós vamos fazer no lábio, na parte do contorno todinho. Então, vou limpar aqui, ó. Cuidado pra não querer ficar esperando a cor subir, tá? Porque ela sobe tudo de uma vez. Notem que a parte de cima já tá subindo bastante cor. Então, cuidado. Senão fica um contorno marcadão. Ó. E agora é só fazer em todo o lábio. Bom, gente, finalizamos aqui o procedimento. Notem que vocês vão perder um pouquinho mais de tempo fazendo os acabamentos. Vocês vão ver que a maioria dos lábios que vocês conhecem, que vocês veem nas redes sociais, a maioria desses lábios tem um trabalho duro ali, gente. É um trabalho focado em acabamento e entregar o melhor, para tirar uma foto bem tirada, para poder divulgar o seu trabalho. Então, não adianta nada você ficar aqui 1 hora, 2 horas fazendo uma micropigmentação labial e na hora de você tirar a foto, ficar uma foto que nota-se que faltou acabamento, que o procedimento não foi bem executado, que você machucou esse lábio. Então, tomem muito cuidado com isso, foquem neste acabamento. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês como que ficou. Bom, olha só, gente, como a cliente, ela já tinha falado pra mim que ela gosta do coraçãozinho aqui, ó, do lábio dela, está um pouco inchado ainda o lábio dela, tá? Mas não inchou tanto quanto incharia se eu pesasse muito a mão, se a agulha tivesse muito alta, certo? Ó, então, a gente consegue ver aqui exatamente, ó, o que pigmentou, onde que tem cor. Essa cor ainda vai subir mais, tá? Então, vai ficar um vermelho mais fechado ainda. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o peso da mão. Olha isso aqui, gente, ó. Ó, tudo pigmentadinho, ó. Certo? É esse resultado que você precisa querer nos seus procedimentos para você realmente vender, tá bom? Então, agora nós finalizamos a nossa aula aqui e eu preparei um bônus muito especial para vocês, porque essa técnica é efeito batom, para quem quer cor nos lábios, para quem quer acordar com cor nos lábios, certo? Mesmo assim, ela clareia em torno de 30%, 40%. Então, por isso, converse muito com a sua cliente e fale isso para ela, que vai clarear. Não vai ficar da cor que ficou no primeiro dia e também não vai ficar com essa sensação de preenchimento, que às vezes a cliente sai super feliz, saltitando daqui, achando que fez preenchimento labial. E não, gente, depois de 2, 3 horas ou até mesmo no dia seguinte, no máximo, já baixou esse inchaço. Se caso a cliente chegar e não baixar bem esse inchaço no dia seguinte, ela pode colocar compressa de gelo, tá? Para ir baixando esse inchaço, para daí já ficar um resultado final mesmo que vai ficar. Lembrando somente que a cor vai clarear. Esse bônus que eu separei para vocês é de revitalização, para quem quer um lábio natural, que não quer aquela cor muito forte. Então, não deixe de assistir esse bônus que eu fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Bom, agora antes da gente ir para nossa próxima aula, eu quero que você faça um resumo de tudo que você viu aqui com as suas palavras. Eu quero que você escreva para você entender completamente o que foi esse procedimento, do início ao fim. Não deixem de fazer esse resumo, tá bom? Isso vai fazer parte do seu aprendizado. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos falar da finalização desse procedimento e os cuidados pós. Vamos lá?